Nosso primeiro entrevistado hoje é o representante, consultor técnico da Acrimate, Amado de Oliveira Filho. A Acrimate promove, juntamente com o canal Terra Viva, um importante evento em Cuiabá, que é a edição de 2017 da Intercorte. E nós temos aqui uma programação que começa hoje às 9 horas da manhã, logo depois aqui do programa. Qual que é a importância desse evento da Intercorte para os pecuaristas de Mato Grosso e para o público de uma forma geral? Bom dia, Amado, prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, Mauro, Marquinhos, produção, bom dia, Cuiabá. O Intercorte é um evento esperado por pecuarista de todo o estado e de outros estados onde ele é realizado. Em Mato Grosso, em Cuiabá, está na 6ª edição. E o objetivo principal é a gente fazer com que informações técnicas e científicas cheguem até aos produtores e que a gente possa reverter cenários de dificuldade e que cenários que inibem a expansão do agronegócio da bovinocultura de corte no estado. Então, o objetivo maior é a gente reunir por volta de 1.400 participantes e fazer nesses 2 dias aí um turbilhão de informações para eles. Depois, no momento seguinte, a gente vai até 31 municípios de Mato Grosso com outro evento chamado Aclimatização e consolida então essa transferência de conhecimento a um público que é o nosso cliente, né, o associado da Acrimate. Tá, o tema de hoje de manhã é sustentabilidade. Perfeitamente. O que representa isso para o pecuarista e para a comunidade de um modo geral? Então, Antero, sustentabilidade hoje para nós, para toda a sociedade, deixou de ser um tema apenas como moda. É certo que assim que a gente nasce, nós já conseguimos começar a poluir o planeta, e quando a gente vai produzir proteína para alimentar todas essas pessoas que chegaram ao mundo com uma meta a cumprir, que é consumir, nós precisamos ingerir proteína diariamente para nós possamos continuar vivendo e tendo energia e produzir também trabalho. Então, a sustentabilidade em Mato Grosso especialmente, a gente tem notícias alvissareiras, a gente tem visto aí a cada dia que passa o pecuarista aumentar a produtividade, diminuir a idade do abate do seu animal e transferir áreas para a agricultura e aumentar o número de rebanho em função aumentar a quantidade de arroba produzida por hectare. Então a sustentabilidade mostra, esse tema vem consolidar um entendimento de que os mercados exigem, mas sobretudo a gente tem que ter um cuidado com a terra, com o solo e com a água, porque senão daqui a pouco a gente não tem propriedade, não tem como produzir alimentos. Participa conosco da entrevista Mauro Camargo e Laís Souza. Eu estou aqui acompanhando a entrevista aqui com o Amado, e essa questão da sustentabilidade em qualquer atividade econômica hoje ela é fundamental, não é? A sociedade mundial já não aceita mais atividades econômicas que não levem em consideração princípios de sustentabilidade, de respeito ambiental, de racionalidade na produção. A tecnologia no campo, na área da pecuária, evoluiu como evoluiu na agricultura, por exemplo, a ponto de ter resultados que apareçam, que sejam bastante destacados, Amado? Perfeitamente. Mauro, antes de responder a você... Porque, só para o ouvinte perceber, a pecuária sempre foi considerada uma das atividades mais nefastas, do ponto de vista da destruição ambiental, por conta de fazer pasto, desmatar, enfim. Hoje parece que isso está bastante controlado. E Mato Grosso é um estado com 30 milhões de cabeças de gado, né? O maior produtor de bovino do país. E o grande lema hoje é recuperar as áreas degradadas também, né? Exatamente. Ao invés de desmatar novas áreas, recuperar as áreas degradadas, né? Exatamente. Mauro, é o seguinte, nós vemos sustentabilidade não só sobre a ótica ambiental. Nós temos que a sustentabilidade sustentada num tripé
entre o socioeconômico e o ecológico, não só ambiental, inclusive ecológico, preocupado com o solo, com o subsolo, com bactérias, enfim. A gente enxerga de uma maneira bem mais ampla do que apenas a questão ambiental em si. Não adianta eu ter uma propriedade muito bem conservada, e preservar é não mexer, conservar é eu utilizar com racionalidade. E o meu empregado está doente, e o meu empregado não tem o suporte, e eu não consegui pagar impostos para que a sociedade possa ter os programas sociais através dos governos, e eu tenho que ter renda. Então nós trabalhamos a sustentabilidade sobre esse aspecto desse tripé, e Mato Grosso e a Acrimate em especial, nós desenvolvemos ações o ano inteiro preocupado com o tema nesse aspecto desse tripé. Nós temos uma parceria com a Embrapa AgroSilva Pastoril em Sinop, em que nós estamos concluindo, depois de 2 anos de trabalho, uma pesquisa onde nós estamos estudando os sistemas integrados de produção. Hoje Mato Grosso é vencedor, a pecuária mato-grossense é vencedora porque nós estamos entregando áreas, aspas, degradadas para a agricultura, porque não são só áreas degradadas, nós estamos tirando pastagem de excelente qualidade, colocando agricultura, e nós não reduzimos a quantidade de proteínas produzida. Isso é fantástico. Eu vi há 20 anos atrás, já passei dos 60, de que nós tínhamos que produzir mais e menos. Portanto, estamos aí, estamos produzindo, fazendo exatamente isso, produzindo mais e menos. Eu estou aumentando o número de cabeça, mas eu estou aumentando o abate de bovinos cada vez mais jovens. Isso implica na qualidade que vem aí. Isso é questão genética, né? Além da genética, a questão é a alimentação. Tá? Hoje eu posso, se eu tiver um boi de excelente qualidade, um PO da melhor qualidade, mas se ele não comer, não se alimentar adequadamente, evidentemente que ele vai definhar e não vai dar o retorno econômico para essa sustentabilidade que a sociedade precisa. Então, de fato, para nós da pecuária, para nós do agronegócio, porque a agricultura faz isso, os cotonicultores, os sojicultores, enfim, ela deixou de ser apenas uma moda e deixou de ser uma preocupação que a gente tinha um certo receio 25 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar no agronegócio. A gente tinha um receio dessa questão. Falava sustentabilidade, os líderes achavam que era só meio ambiente. Não, sustentabilidade é mais que isso, é eu entregar para o varejo uma carne de qualidade que vai de fato alimentar o cidadão. Isso também é sustentabilidade. E ter o retorno econômico e gerar impostos, gerar empregos e ter os nossos trabalhadores com qualidade de vida no campo. Em Mato Grosso, o setor está em crise? Dá para se dizer crise na agropecuária, ou o setor está, de certa forma, tranquilo dentro de todo esse cenário econômico? O setor está como todos os demais setores em crise. Não, a agricultura está bombando, né? De encher o bolso de ganhar dinheiro. O pecuarista... a gente não pode dizer que está bombando, porque quando você encerrar a safra, você vai ver o resultado disso, tá? Um estado que tem dificuldade, que um caminhão passa 10 dias atolado, que uma ferrovia que atende 4, 5 clientes, a nossa intermodalidade, infelizmente, Antério, Mauro, liga nada a coisa nenhuma. Você tem alguma coisa lá no norte, que é a hidrovia, você tem outra coisa lá no sul, que é a ferrovia, e as estradas, a não ser aquelas pedagiadas, são em péssimas condições sempre. Então isso não dá renda. A gente gasta mais com o transporte do que o valor intrínseco de um bem. Você não pode exportar milho de Mato Grosso, Antero, porque o frete é maior, é mais caro do que o valor da mercadoria. Então são essas coisas que a gente fala, tá bombando, tá, em termos de produção e produtividade. Infelizmente, da porteira para dentro, da né? porteira para dentro nós estamos muito bem, mas ainda temos problemas, e os governos, pelo cenário econômico, macroeconômico e micro também, a gente entende que não dá para contar, a carga tributária aumenta, diariamente isso é discutido na mídia mato-grossense brasileira, e infelizmente o retorno para a produção é muito pequena e tira a situação rentabilidade dos pecuaristas. A pecuária, nós sofremos evidentemente alguns reveses pela própria característica da atividade. Nós temos algo que qualquer cidadão pequeno, médio ou grande que cria gado, ele sabe que é um ciclo pecuário.
De repente você tem um excesso de oferta, e esse excesso de oferta que é bom para a sociedade, e nem sempre chega os benefícios para a sociedade, porque aumenta a oferta, mas o preço não cai na gôndola. Cai para o pecuarista, mas para quem vai no mercado não cai. Não cai. Eu falo como pecuarista e como consumidor. Então a gente tem esse revés desses ciclos, e quando a gente chega no momento em que tem um excesso de oferta, evidentemente a gente tem o valor da arroba caindo, foi anunciado anunciado agora há pouco pela Capital, que o preço de hoje é menor do que o de ontem. Então a gente espera esse ciclo, mas não há como você se preparar para ele, a não ser a gente conseguir desenvolver, induzir o governo federal a programas que a gente possa estar nesse momento preparando a propriedade para o boom que vem. Mas não depende um pouco dos pecuaristas também? Por exemplo, uma entidade com a Acrimate, tem coisas que eu não consigo entender. Por que a Acrimate não tenta unir os pecuaristas para regionalmente fazer frigoríficos dos pecuaristas? Um dos problemas aí não é essa eterna queda de braço entre produtor de carne e frigorífico. Por exemplo, nós temos em Mato Grosso frigoríficos que escandalosamente compram plantas para fechar. É o caso da Friboi. Compra planta para fechar, para não funcionar, demite gente e ainda é incentivado. E cria ilhas, né, Antero? Não, cria ilhas, cria monopólio e ainda recebe incentivo do governo. E não seria o caso de criar o frigorífico dos pecuaristas, os frigoríficos unidos, os pecuaristas unidos em cada estado, cada associação estadual, criar regionalmente frigoríficos e tal? Porque não é possível ficar na mão da Friboi. Antero, o mercado de carne, ele é bastante complexo e envolve um investimento bastante elevado para nós conseguirmos colocar nossa carne em todos os mercados. 80% que produzimos é consumido no Brasil, 20%, em torno de, varia um pouquinho para mais, para menos, o restante é exportado. Já se tentou isto, e infelizmente nós somos mais de 130 mil produtores de carne. Obrigado por você lembrar, nós não produzimos mais boi, nós produzimos carne, desde do produtor de bezerro até o terminador. Hoje nós conseguimos embutir essa ideia de que nós somos produtores de carne, mas a cadeia ela tem que ter harmonia. Em todos os modelos econômicos, se nós conseguirmos querer acumular, eu sou do setor primário, a economia são 3 setores, o primário é onde você, no caso do agro, nós somos o primeiro setor da economia, o segundo é o que transforma, é o que desmonta o boi, você compra um carro, ele é montado, o boi você tem que desmontar para você comercializar, e o terceiro é o distribuidor. Hoje, se nós resolvermos o problema da indústria, nós temos um problema maior do que o da indústria, que é o varejo. O varejo, ele é tão concentrado quanto a indústria. Cada dia que abre uma grande loja aqui em Cuiabá de atacadista, vai no âmago da questão e pega o quadro societário, você vai ver se não está na mão de 2, 3 também grupos de societário. Então essa questão é muito complexa, sim. Recentemente a Assembleia tocou nesse assunto, houve e aí começou a tocar e parou, né? Tem um relatório final que aponta, nós temos regiões que o governo inclusive enxerga isso, regiões muito complicadas, o Nordeste, Mato Grosso, a divisa com Rondônia, que você vê que não tem como ficar nessa situação. A verdade é que a gente espera que isso tenha um encaminhamento, possivelmente, todos os movimentos de organização da sociedade, críticas a essas investigações, vai terminar chegando no momento em que esses grandes grupos vão ter que entender isso. Nós estamos organizando a nossa categoria, a Acrimate percorre 2, 3, 4 vezes por ano todos os municípios, os grandes produtores de pecuária, e a classe está unida. A classe está unida em torno de objetivos comuns. Prove é isso hoje lá no Centro de Evento do Pantanal, que a gente espera, convida vocês a participar e olhar. Mas tem uma prova também que a classe não está tão unida assim, porque o governo acabou de aumentar 100% o imposto do boi em pé. Quer dizer, ações estão sendo feitas para o FETAB, e não aumenta do produtor rural, porque o sojicultor é mais unido, embora seja num número muito menor.
Você falar, como eu disse antes, o produtor de algodão por volta de 600, soja 10, 11 mil, de boi e carne, desculpa, o produtor de carne 130 mil. Evidentemente que é mais complexo, mas está sendo feito. Quanto à questão do imposto, nós temos uma agenda semanal com o governo do estado e nós estamos esperando que antes que ele entre em vigência a gente tenha novidades para anunciar juntamente com vocês da sociedade. Há uma negociação em curso? Nós temos reuniões técnicas semanais com o governo do estado. E a gente espera que essa coisa caminhe para uma solução que não prejudique o setor. Até porque, no momento em que você está no ciclo da pecuária de aumento de oferta, se você não tem uma harmonia na cadeia. O preço caiu e aumenta o imposto. E evidentemente aumentou que 100% o imposto da carne e não aumentou do agronegócio. Foi aumentado do agro que eu falo é do sojicultor aí. Até só para esclarecer, houve aumento do ICMS para gados vendidos em pé. Exatamente, tá? eu falei, sobre a carne não dá 100%. Não, do boi em pé. Tá? Exatamente. Do boi em pé. Então é isso, a gente espera que brevemente a gente tenha uma solução melhor do que o cenário que está por aí. Tá, o Intercorte vai funcionar onde? É do Centro de Evento Pantanal, abertura agora às 8 horas. Tá? E hoje de manhã, então o tema é sustentabilidade, nós temos palestrantes bastante interessantes e queríamos contar com a presença da imprensa e da sociedade interessada. É aberto, quem quiser ir pode ir. Há que se fazer uma inscrição prévia, né, lá, mas vai lá na hora, né? Faz na hora. Quem for sim. lá, não vai ter problema, vai entrar. Certamente sim. Tá bom.